Só um instantinho. É só um instantinho, ó. Mariana Schmidt, lá do oeste. A Shadia, chegando aí, ó. Salam aleikum, Shadia. Vamos ver aqui. Vou abrir minha aula. É 1 minuto só. 1 minuto e a aula será aberta. Versão brasileira BKS. Você que é fã do escultural, hein? Que assistia filmes versão brasileira Herbert Richards. Ou versão brasileira Marshmallow São Paulo. Então, ó, muito bem. Queridos, para quem quiser abrir o slide, inclusive, tá no seu Qualquer Arquivos, tá? Quem quiser abrir pelo Qualquer Arquivos, né, para acompanhar pelo Qualquer Arquivos, no seu próprio tempo, sem problema nenhum, tá lá já o slide para vocês, tá bem? O chapéu que tá ali atrás. Será que é esse? Lucas? Vamos ver aqui. Peraí. Esse aqui? Percebeu, hein? Alto estilo, alto estilo. Muito bem. E aqui em casa, pessoal, tem cada coisa, espada da época do Getúlio Vargas, tem um monte de coisa aqui na minha pequena coleção, né? Minha pequena coleção aqui, né? Mas enfim, queridos, vamos então para esse temaço que é a indústria cultural. Todos nós passamos por ela. Agora há pouco estava eu me servindo de um dos produtos da indústria cultural, a TV e o telejornalismo, né? Então eu estava lá eu assistindo, né, como sempre acordo nas minhas manhãs assistindo ali o Bom Dia Santa Catarina, vendo as notícias que estão acontecendo aqui no estado, né? Bom estar informado, afinal de contas, né? Mas, claro, como é uma indústria cultural, a gente sabe que tem toda uma narrativa, como eu vou falar para vocês aqui depois, né? Se eu vou assistir um filme, né, uma série, por aí vai, passa por indústria cultural. E é interessante pensar os parâmetros que definem isso, né? O que é essa indústria? Vamos pensar da seguinte forma: como é que a indústria produz? Ora, a indústria produz de modo massificado, né, em grande quantidade, de modo extremamente padronizado, né? Então existe uma padronização de produção numa indústria, correto? E objetiva, obviamente, o quê? Opa, só me acendeu a luz. Agora sim. Objetiva, obviamente, o quê? Ao lucro, né? O objetivo mais prioritário, mais fundamental, não há dúvidas, é o lucro. O lucro é o grande guia, né? O grande ditame, né? Do que diz respeito à produção, né? Da indústria, por exemplo. E isso não vai ser diferente quando essa indústria for a indústria cultural. Ou seja, na indústria cultural nós também temos esses parâmetros. Porém, antes de adentrarmos de fato no conceito da indústria cultural, é preciso que entremos em outras contextualizações, como por exemplo a distinção entre cultura popular e cultura erudita. Como eu coloquei aqui, pessoal, essa divisão é acompanhada sim de preconceitos. E aí entra, inclusive, dentro de um tema que foi trabalhado nos segundos anos, inclusive, que é o tema de cultura dominada e cultura dominante. Né? Quer dizer, existe uma cultura que é hegemônica, que tem um domínio, e outra cultura que acaba sendo dominada, né? Que é uma cultura subalterna, colocada abaixo de, tá certo? Então, olha só, enquanto que a cultura erudita é tomada como espaço do refinamento e da elegância, a cultura popular é compreendida no espaço do vulgar ou mesmo do popularesco, né? Vulgar, popularesco. Então é interessante perceber isso. Então veja, existe um discurso de poder. A cultura, como qualquer outro elemento numa sociedade, por exemplo, ela não está isenta, pessoal. Não está, jamais estaria isenta, obviamente, né, de todos os discursos típicos de poder, né, na esfera política, na esfera social e por aí vai. Então, quando pensamos em cultura erudita, parece que ela tem um valor maior, parece que ela tem algum tipo de elevação, né, dentro dessa cultura. Então, por exemplo, pega lá a música erudita, né, algum literatura, né, algum campo de literatura e por aí vai, quase sempre carrega um ar especial, com um ar de elegância, um ar de refinamento, tipo, ó, cultura erudita. Enquanto que quando eu penso na cultura popular, muitas vezes se associa muito de um modo mais, vamos dizer assim, ok, é cultura, mas peronomútil, né? Aquela cultura tipo, cultura popular, não sei o que, não sei o quê. Só que isso é um grande de um preconceito. Por exemplo, eu imagino que vários daqui talvez não curtam funk, eu digo, não curtam samba, por exemplo, né? Mas você pega algumas letras de samba, pessoal, você vai pegar umas letras de música popular, por exemplo, e é maravilhosa a construção.
A métrica, a rima, o linguajar utilizado e por aí vai, né? Ou seja, literalmente se cria ali um preconceito que não deveria existir. Ó, a Júlia colocou aqui, ó. A Ana Júlia, né? Olha só, esse tipo de cultura foi criada para separar os nobres e criar uma estratificação social. Não é bem os nobres, porque não tem um ponto, tá, Ana Júlia? Vamos colocar o seguinte: a distinção entre cultura erudita e popular, ela tem um porquê, vou mostrar daqui a pouquinho. Mas as relações de poder, como uma sendo melhor e outra sendo pior, é uma relação de afirmação. Porque como a cultura erudita, como veremos agora aqui, né? Como a cultura erudita está associada às elites de um povo, tá? Ela está associada aos grupos dominantes de um povo, então claro que ela é sempre colocada por esse mesmo grupo de elite como a melhor cultura, a mais refinada. Né? Então, por exemplo, ó, é uma cultura com maior grau de formalidade, então existe um grau de formalismo maior. Eu gosto sempre de pensar, né, na música, até porque é a minha área de pesquisa, inclusive, mas pegar na música, por exemplo, a música erudita, ela tem um monte de classificações que outras músicas não têm, né? Por exemplo, quem conhece um pouco do campo erudito sabe que a música muitas vezes tem divisões como allegro, allegro ma non troppo, andante, presto, scherzo, quer dizer, várias formas de organização para a música erudita. A forma que na música erudita, por exemplo, além de tudo, né, você tem um pequeno batalhão, né, um pequeno exército que é a orquestra, e na frente tem um general, né, um comandante ali organizando. Imagina, né? É um comandante ali organizando tudo, que é o maestro. Aliás, muita gente acha que o maestro fica na frente da orquestra fazendo assim, ó. Ele acha bonito. Não, pessoal. Cada vez que o maestro está fazendo aquele balanço é planejado. Ele faz um desenho no ar que dá certos comandos para a orquestra que está ali na frente dele, tornando um sistema polifônico, né, com vários instrumentos tocando é, na prática coisas diferentes, numa sinfonia organizada e não numa bagunça, por exemplo. Né? Outro ponto, maior rigor. Então existe uma rigorosidade na composição do erudito, né? Existe um formalismo, um rigor, portanto, métodos para ser construído, ligado às elites de um povo, como comentei, e requer maior grau de letramento. Ou seja, pessoal, a cultura erudita exige do sujeito um certo grau de letramento. Por isso que a forma principal de dispersão da cultura erudita é através de centros de ensino formais. Então, por exemplo, aonde que você aprende cultura erudita? Você aprende cultura erudita na escola, na universidade, numa escola de belas artes, num conservatório e por aí vai. Ou seja, a cultura erudita, porque mais rigorosa e porque mais formal, ela vem também em espaços mais marcados pela formalidade. Por exemplo, a cultura que vocês têm no cursinho ou no colégio, né, tanto o pessoal do terceirão quanto o pessoal do pré-vestibular, não é cultura popular. É cultura o quê? Erudita. Nós passamos para vocês erudição, ok? Claro que a gente discute cultura popular, não há dúvidas, vamos fazer isso hoje, inclusive. Mas, eminentemente, a grande forma cultural que temos aqui colocado é a cultura erudita. Enquanto que a cultura popular, ela tem, menor grau de formalidade, tá? E, portanto, menor rigor. Pessoal, um samba lindo, perfeito, não raro, surge aonde? Numa mesinha de bar, com uma cervejinha aberta e uma caixinha de fósforo na mão. Entendeu o que quer dizer? Quer dizer, de repente surge ali uma pérola da música. Quantas composições magníficas surgem assim? Né? Ou seja, de modo profundamente informal, espontâneo. Se tem uma coisa que é característica fundamental, característica indelével, né, da cultura popular, é justamente a espontaneidade da concepção. Tá? E temos também aqui ligado às classes populares. Pessoal, teve uma questão, acho que foi da UEM, que falava que a cultura popular é ligada às classes subalternas, certo? Ainda que o termo subalterno seja um termo um tanto quanto controverso, né? Parece que subalterno, né? Mas em termos de classificação geral, a gente associa isso, porque se uma vai ser elite, a outra tem que ser subalterna, ok? Então é nesse sentido, não que estou desqualificando aquela classe, mas estou dizendo que ela não é a classe dominante, tá bom? Então a cultura popular está ligada, assim, às classes subalternas, às classes trabalhadoras, por exemplo, e por aí vai. Dentro disso ainda, nós temos aqui que ela requer menor grau de letramento. Muitas vezes, pessoal, e não é raro, um sujeito que mal passou por processo de alfabetização é capaz, sim, de produzir cultura popular.
tá? Porque ao contrário do primeiro caso, que é o erudito, essa não requer alto grau de letramento, tá? Então são coisas distintas. Outro ponto aqui na percepção do popular, é que justamente o popular está muito ligado às referências culturais de uma população, está muito ligado, por exemplo, às produções de uma comunidade. Mas, como eu falei, não ache você que a cultura popular é uma cultura sem valor, que é uma cultura esvaziada de significado ou uma cultura pobre, no sentido mais pejorativo da expressão. Pessoal, tem um homenzinho chamado Astinha, né, já morreu, chamado Pixinguinha. Esse cara tem para mim uma das letras mais bem trabalhadas, mais, vamos dizer assim, bem construídas que eu já vi. Então, a música do Pixinguinha, chamada Rosa, né? E é uma música realmente interessantíssima, porque ela tem um linguajar que eu e vocês não usamos hoje esse linguajar. Por exemplo, olha só, vou cantar um trechinho aí, Momento Musical, um oferecimento, professor Alain. Então, olha só, vou cantar para vocês, momento, hein? Ó, 7h42 da manhã, bicho, vou cantar, olha só. Então, como é que é a música? Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor de mais ativo olor, aqui na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formado numa tela deslumbrante e bela, teu coração junto ao meu lanceado, pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do arfante peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, ó alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor, tu és de Deus a criação, que em todo o coração sepultas o amor. O riso afeador em sândalos olentes, cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És láctea estrela, és mãe da realeza, és tudo em que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Olha só essa letra, e você vai dizer para mim que isso é pobre, que isso é mal construído, que isso é popularesco, que isso é vulgar? Pelo amor de Deus, isso é fantástico, né? Obrigado, pessoal. São os seus olhos, são os seus olhos. Ai, ai. Mas então, pessoal, literalmente, nós temos aqui uma construção magnífica. Por isso que, daí, retomando o primeiro slide da aula, a distinção entre o popular e o erudito, enquanto uma coisa de desvalor do segundo em relação ao primeiro, é sim um preconceito, né? Porque o popular também tem o seu valor, o popular também tem a sua reflexão. Percebe? Então, literalmente, você tem ali uma construção que é muito válida, muito importante, tá bom? Dentro disso, então, moçadinha, nós chegamos aqui, ó, na comunicação de massa. E olha só, a comunicação de massa, a gente pode começar a discutir ela desde a invenção da imprensa de tipos móveis de Johannes Gutenberg, lá no século XIV, né, século XIV, baixo da Idade Média, quando então o Gutenberg criou aquela imprensa, aquela, na prática uma impressora, né? E isso possibilitou, por exemplo, produzir muito mais livros em menor tempo com menor custo. Portanto, você teve muito mais acesso à leitura. Vocês todos já estudaram em História Geral, por exemplo, uma coisa chamada de Reforma Protestante, né? E veja que a reforma protestante talvez não tivesse sido possível se antes o texto bíblico não fosse popularizado graças à massificação da sua produção a partir da imprensa de tipos móveis de Gutenberg. Ou seja, literalmente, pessoal, literalmente, a massificação da produção da cultura ela é uma referência, uma discussão bastante antiga. E aí muitos se questionavam se isso não empobreceria a produção cultural. E aí o Umberto Eco, esse pensador italiano que aqui está morto em 2016, infelizmente, um dos maiores teóricos do século XX, né? Um homem que, aliás, ele viveu na Itália durante o fascismo, ele tem várias contribuições a esse respeito na análise do fenômeno, né? Ele tem uma obra fantástica, que é a obra da literatura universal, que é O Nome da Rosa, e por aí vai, né? Então, um cara de grande referência. Mas o Humberto Eco ele vai dizer que tem duas correntes de pensamento sobre a comunicação de massa, a comunicação massificada. Uma dessas correntes nós vamos chamar de apocalípticos e outras vamos chamar de integrados. Olha só o que o Alanzinho colocou para vocês no Apocalípticos, que acreditavam que a cultura estava condenada ao declínio. Ou seja, é aquela pessoa, por exemplo, que olha, né, aquela pessoa que ela olha para um funk
e ela não curte funk, e ela fala assim: que absurdo, né? Olha como a nossa cultura está decaindo. Olha, isso não é música. Sabe aquela pessoa que ela pega uma produção artística, qual seja essa produção, e ela começa a desqualificar, achando que aquela produção artística seria um signo, né? Seria um exemplo de como nós literalmente estaríamos caminhando para um declínio, estaríamos caminhando para um fim. Né? Ou seja, um fim cultural. Enquanto que o grupo dos integrados, olha só, defendiam que a cultura teria um caminho promissor ao utilizar-se da transmissão de massa. Ou seja, para os integrados, na realidade, a indústria cultural favoreceu o quê? Que todos tivessem acesso. Então, agora fica mais fácil eu disseminar cultura, né? Então, fica muito mais fácil eu disseminar cultura do que antes. Então, aqui tem uma discussão. Se você for observar em plano bem geral, pode reparar que o apocalíptico é muito mais pessimista. Né? Ele é muito mais crítico, ele é mais ácido com a comunicação de massa. Enquanto que o integrado ele é muito mais otimista, ele tem uma visão muito mais, entre aspas, construtiva sobre a abrangência da comunicação de massa. Só que quando a gente fala em massa, aí entra a discussão entre cultura de massa e cultura das massas. Pessoal, e esse de e esse das faz toda a diferença, tá? Mas faz toda a diferença. Então, aqui pegando na discussão, olha só, cultura de massa é típica de sociedades que passaram por mercantilização, é voltada ao mercado. Então, a cultura de massa, ou cultura de massas, pode aparecer como de massa ou de massas, tá? É uma cultura típica de sociedades mercantis, onde você literalmente já transformou a cultura em objeto de lucro. Tá? Você já transformou a cultura numa produção voltada ao mercado, voltada a ser lucrativa. Percebe? Então aqui você tem uma outra narrativa no que diz respeito à produção cultural. Já distinto de cultura das massas, porque as massas são os grupos. Ainda que massa, no plano sociológico, faça distinção à grande massa urbana, à grande massa citadina, tá? Aqui essa cultura das massas é aquela cultura do pertencimento. Então, olha só, se refere ao conjunto de manifestações de um povo ligada às referências populares. Ou seja, a cultura das massas é aquela cultura de identidade, que significa, que dá um sentimento de pertencimento ao grupo social. Percebem? Enquanto que a cultura de massas é uma cultura mercantil. Ela é voltada para o mercado. Ela é voltada para lucrar, ok? Eu lembro uma vez que eu ouvi uma entrevista daquele cantor, o Latino. Hoje é festa lá no meu AP, né, tal. E aí eu lembro que ele deu uma entrevista que ele comentou como que era o processo produtivo dele. E na entrevista ele comentou que ele, quando está compondo alguma música, ele pega um dicionário de sinônimos e vai vendo o que que rima. Né? O que que rima e vai colocando. Ou seja, não precisa fazer lógica. Não tem que falar ali uma mensagem. Ele deixou isso muito claro. O negócio é a música emplacar, fazer sucesso, mexer com você numa festa, na festa no AP, né? E fazer lucro. Veja que então aqui ele foi bastante sincero, inclusive, nessa recepção. Né? É tudo muito voltado ao mercado, voltado a fazer sucesso, decididamente falando. Agora, quando nós pensamos na cultura das massas, é a do povo. Por exemplo, boi de mamão. Boi de mamão é um exemplo de cultura das massas. É uma cultura popular. Ninguém fica rico graças ao boi de mamão. Não é isso? Porque é uma cultura das massas, de representação, de toda uma cadeia de significados do litoral aqui catarinense e por aí vai. Né? Então tem uma outra significância. Só que dentro disso, então, nós chegamos à chamada Escola de Frankfurt. O que é essa Escola de Frankfurt, pessoal? Vai ser um conjunto de pensadores, tá? A cachorrada começou a latir. Ó. Vai ser um conjunto de pensadores, tá? Que se organizam em torno da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e vão tecer boa parte dos grandes comentários e das grandes reflexões em torno desse processo chamado indústria cultural. Então, como é que funcionaria isso? Olha só, reunia pensadores como Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer, entre tantos outros, né? E olha só, Benjamin, por exemplo, Walter Benjamin, defendia que a produção técnica e os novos meios de mídia, então a comunicação de massa, né, teriam um grande poder emancipatório. Isso é uma perguntinha aqui da Maria Cristina. Prof, quando o latino faz uma música assim, por exemplo, a música deixa de ser arte para ser só mais uma mercadoria? Então, na realidade, Maria, você tem aqui um interregno, você tem aqui um encontro.
Tá? Existe um encontro entre a arte e o produto. Porque para quem entende que a música do latino é arte, ela é. Porque ela está causando emoção, ela está causando algum tipo de significado para aquela pessoa, tem uma autoria, né? E por aí vai, entende? Então, na prática, a gente trabalha aqui no plano da indústria cultural como um certo hibridismo entre a arte enquanto essência e a arte como produto, entende? É como se fosse um contato entre essas duas possibilidades, a arte do produto e a arte como essência. Elas se encontram. O problema da indústria cultural é que quase sempre a arte como produto acaba tendo um valor mais elevado do que a arte como essência. Entendeu? Muito bem. E aí, olha só. O Benjamin dizia então que a produção técnica e novos meios de mídia teriam um grande poder emancipatório. Então, por exemplo, a mídia poderia emancipar a todos nós. Ela poderia nos levar a conhecer mais, a ter emancipação intelectual, o que será criticada, como mostrarei para vocês daqui a pouco, por outros, né, pensadores lá de Frankfurt. Só que olha que interessante. Para o Walter Benjamin, surgiria uma nova cultura, diferente daquela produzida pela burguesia. Então, diferente daquela cultura que vinha da ordem burguesa, lá no século XIX e tudo mais, uma cultura muito voltada à ostentação, né, daquela burguesia do século XIX que vai financiar artistas como um Monet, um Renoir, o que seja, ó, seria uma cultura para um valor de uso pedagógica. Por isso que eu coloquei o He-Man ali embaixo. Eu sei que vocês não são exatamente da época do He-Man, né? Mas, por exemplo, acho que a maior parte de vocês possivelmente conhece o desenho, né? E vamos lembrar que no He-Man, sempre que termina o episódio do dia, ao final vem um dos personagens, né? Um dos personagens do He-Man, ou às vezes o próprio He-Man, e ele fala assim: e hoje aprendemos uma valiosa lição. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sempre tem uma lição de moral ao final da experiência, né? Sempre tem uma coisa a ser aprendida ou ainda apreendida. Mesmo aqueles filminhos bem tolinhos, tipo, cachorrinho falante, não sei o que passava de tarde na televisão aberta, mesmo esses filminhos que parecem tolos, sempre tem ali uma carga moral profundamente limitada. Porque todos dizem para você certas normas e padrões de comportamento, certos valores. É sempre muito claro quem é o bandido, quem é o mocinho. Né? Sempre tem referências comportamentais quando você observa essas estruturas. Então, portanto, aqui existiria uma cultura pedagógica. E isso atenderia, sobretudo, ao trabalhador. Então, as classes proletárias urbanas, né, de acordo com Benjamin, vão trabalhar com essa perspectiva de uma arte pedagógica. As músicas, por exemplo, produzidas pelas classes mais baixas, serão músicas não raro que denunciam as condições de opressão, que denunciam as condições de trabalho, e por aí vai. Então existe ali um fator que não é mais a arte pela arte, percebam, mas é a arte como discurso, a arte como narrativa. Tranquilo? Dito isso, então, chegamos à indústria cultural. Como é que é isso? Olha só. O termo, primeiramente, ele surge, e pessoal, aqui é clichê de Enem e clichê de vestibular, tá? Volta e meia aparece indústria cultural. Esse é um assunto que aparece muito. Então, se você for na base dos estudos, o conjunto de questões de indústria cultural ele é enorme, tá? Enorme. Então, olha só. Dialética do esclarecimento. Essa é a obra escrita em conjunto por Theodor Adorno e Max Horkheimer. A gente entende que dentro da obra A Dialética do Esclarecimento vai ser a primeira vez em que surge a expressão indústria cultural, tá? Então, olha só, o que é essa indústria? Objetivaria o lucro, a produção, a massificação. E eu adoro essa imagenzinha que eu já uso aqui no meu slide faz um bom tempo, que eu gosto dessa imagenzinha, porque você repare que no princípio da imagem tem uma pessoa toda autêntica, né? Tá ali toda cheia de curvas, toda autêntica, né? Toda si, não é isso? Aí ela passa por esse veículo da indústria cultural, que é a TV, e de repente ela é apenas mais um na multidão. É tipo aquela música, né? Another brick in the wall. Quer dizer, acaba sendo apenas mais um nessa gigantesca e cinza fila onde todo mundo pensa igual, onde todo mundo fala igual, onde todo mundo age igual. Né? Eu digo assim, ó, num mundo tão padronizado quanto o nosso, num mundo tão massificado, tenta ser o diferente. Tenta ser aquele que destoa no modo de vestir ou no modo de falar, e você vai rapidamente e cruelmente descobrir o peso da palavra preconceito. Ou seja, olha só que interessante. Você tem uma massificação cultural. Uma produção massificada, padronizada, porque essa é a produção da indústria, não é isso? E aí então, olha só uma reflexão na qual trazemos Kant, nosso velho amiguinho. Olha só.
Será que, como previa Kant, o esclarecimento, ou Aufklärung, né, nos libertaria da tutoria do outro? Lembre que Kant, filósofo iluminista alemão, né, século XVIII, né, ele vai trabalhar com um princípio, aliás, fundamental do esclarecimento. Né? A obra dele, o que é esclarecimento, inclusive, né, já foi cobrado até pela UFPR, inclusive. Mas o Kant ele vai dizer que esclarecimento é quando nós somos capazes de abandonar a nossa menoridade. E aí, menoridade, moçada, nós entendemos como o quê? A incapacidade do sujeito de pensar por si, de refletir por si. É aquele sujeito que não tem controle sobre o que pensa ou sobre como vê o mundo. Na realidade, o modo como ele vê o mundo ou o modo como ele pensa é o modo como mandaram ele pensar ou mandaram ele ver esse mundo. Entende? Então, quer dizer, será que essa indústria cultural de fato nos emancipa e então nos permite atingir a maioridade intelectual proposta por Immanuel Kant? Ou a indústria cultural nos mantém propositalmente nessa menoridade? Né? O que será que ela possibilita? Será que ela nos liberta ou nos aprisiona? Então aí entra uma discussão muito forte, trabalhada pelos teóricos da Escola de Frankfurt. Tá? E aí o que nós temos aqui? A indústria cultural, numa crítica feita pelo Adorno e pelo Horkheimer, por exemplo, a indústria cultural, ela literalmente produz mais do mesmo. Ou seja, olha só, replicando e reforçando valores e gostos. E aí como é que funciona? Ó? Adorno e Horkheimer apontavam na direção de que a indústria tiraria do erudito o seu rigor, o seu formalismo, e do popular a sua espontaneidade. Quer dizer, veja que a indústria cultural, ao massificar tudo, ao plastificar, uma cultura plastificada, artificializada, né, ela acaba tirando as características mais fundamentais, tanto do erudito quanto do popular. Então não tenha dúvidas. Para o Adorno, para o Horkheimer, pessoal, tanto a cultura erudita, que é a cultura da elite, quanto a cultura popular, que é a cultura do povão, por exemplo, as duas são impactadas pelos efeitos da indústria cultural. Então, claro que Adorno e Horkheimer fazem uma leitura bastante dura dos impactos da indústria cultural. Tá? Dito isso, então, olha só, a indústria cultural replicaria gostos e valores já existentes. Então, não. Na prática, é como se a indústria cultural não te oferecesse coisas realmente novas na real expressão do tempo. De repente, a indústria cultural, ela apenas reafirma coisas que já existem. Ela apenas continua mantendo você naquela mesma cadeia, naquela mesma ordem de gostos e valores. Pode reparar que novela, pessoal, me desculpe, mas novela é tudo igual. Né? Novela. Primeira semana, um casal se apaixona. Sexta-feira, eles são separados por uma artimanha do vilão. Nos próximos 50 capítulos, eles vão e voltam, tentando escapar das artimanhas do vilão. Na penúltima semana, o vilão começa a se dar mal e o casal tá junto de novo. E na última semana, o casal tá casado com filhos, né? E o vilão, ou ele é preso, ou ele morre de modo trágico, para que você sinta-se vingado. Fim. E olha que se for novela do Manuel Carlos, o personagem principal é sempre o mesmo, Helena. Ok? Ou seja, literalmente é mais do mesmo. E a gente segue consumindo, segue gostando. Malhação. Eu usou vocês vezes, Malhação, né? Malhação é um fenômeno. Pessoal, a primeira edição de Malhação é de 1994. Eu acho que a maior parte de vocês, se não todos, nem tinham nascido. Em 1994. E o nome Malhação, aliás, tinha por quê? Porque no princípio era uma academia de ginástica. Uma academia, ok? Hoje que é escola, aquela coisa toda, né? Mas antes era uma academia. E continua fazendo forte até hoje. O que a Ana Júlia falou, na quarentena é que a gente vê que as novelas são tudo igual mesmo, viu? A quarentena, uma aula de indústria cultural, tá vendo, Ana? Deixa eu ver aqui, o Gregório. Tem aquele filme, O Mordomo na Casa Branca, que em certa parte do filme faz uma crítica aos negros que atuavam nas novelas, que eram, nas palavras dos personagens, negro embranquecido. Quer dizer, você tem discursos, né, Gregório? Você tem discursos ali que são criados. Lembre que a indústria cultural, ela é uma formadora de discursos. Por isso que aí entra uma coisa importante. Eu não coloquei essa imagem nesse slide por acaso. Note, é uma família pobre e ela está grudada na frente da única forma de comunicação que ela possui, a TV. Mesmo a mais miserável casa nesse país costuma ter uma TV dentro.
né? E não raro, ela é a única fonte informativa. Dito isso, ó, como apontava Adorno, ela, a indústria cultural, seria um guia dos perplexos. Pessoal, o mundo é um local complicado para entender. Convenhamos, né? Às vezes eu acho que a gente está vivendo um misto de Game of Thrones com House of Cards, né? Porque o mundo é um local difícil de entender, as coisas mudam muito rápido, são muito caóticas, muito efervescentes. Agora imagine, se o mundo já é difícil de entender para você que está estudando, que está recebendo um conjunto de conhecimentos, faz reflexões diárias sobre isso, escreve redações sobre isso, por aí vai. Imagina o quanto o mundo é muito mais difícil de entender e, porquanto, muito mais apavorante para o sujeito que mal escreve o próprio nome, para o sujeito que não tem acesso, por exemplo, à cultura letrada. Essa pessoa, quando ela vai ali fora para a rua, ela não raro cai no desespero, né? Ela cai no medo. Então, de repente, ela está perplexa. Ela está perplexa. E ela busca o quê? Um guia. Então, a primeira coisa que lhe ofereça um norte, qual seja esse norte, pode nem ser o melhor dos nortes, mas ofereça um por onde caminhar, ela vai. Então aí entraria o fator que muita gente questiona, muita gente fala na indústria cultural, que é a manipulação. Ou seja, quando o indivíduo acha de fato que ele tem poder de escolha, na realidade ele não está escolhendo, ele está sendo sugestionado. Perceba que há uma diferença entre eu escolher algo autonomamente, de modo autônomo, e entre eu escolher algo ao que eu fui sugestionado. Quer dizer, o tempo todo aquele bombardeio informacional na TV, no rádio, TV, rádio, TV, rádio, e de repente eu passo a me comportar assim, de acordo com aquilo que a TV e com o rádio me falam, né? Ó, a Laura de Souza perguntou aqui, ó, Guy Debord falava de uma sociedade de espetáculo ele era dessa época. O Guy Debord ele é contemporâneo ao período, tá? Ele tá transitando no século XX, né? E é muito isso. O que que é a sociedade do espetáculo? É uma sociedade onde a sua vida pode render. Pessoal, você parou para pensar o que que é o YouTube, o que que é o Facebook, o que que é o Instagram, né? São sociedades de espetáculo, onde as pessoas ficam mostrando a sua vida, né? Onde o espetáculo é a sua existência. Entende? E o lucro vem justamente disso, né? E lucros, convenhamos, bilionários, pergunta pro Mark Zuckerberg, que o cara tá podre de rico. Com o que que o Mark Zuckerberg ficou rico? Com a sua vida e com a minha vida. O que deixou o Zuckerberg rico é a minha e a sua vida sendo exposta numa rede social. Né? E isso é fabuloso, ao tempo que também é assustador. Né? Só que olha só aqui, ó. Olha só o que eu trouxe mais para vocês. Duas capas da Veja, tá? Duas capas da Veja. Essas capas aqui foram bem famosas, tá? Você veja. A Veja é uma revista semanal, né? Então toda semana tem uma Veja. E em 2 semanas, no curso de uma semana para outra, o tema era o mesmo: chuvas. Chuvas. Aí a capa da Veja, que narrava as chuvas no Rio de Janeiro, colocava o seguinte: ó, culpar as chuvas é demagogia. Os mortos do Rio de Janeiro, que o Brasil chora, foram vítimas da política criminosa de dar barracos em troca de votos. Ou seja, veja que na capa do Rio de Janeiro, que isso aqui não está chorando, a culpa é do quê? De políticos irresponsáveis. Ok? Quando eu vou para São Paulo, olha só. Por que chove tanto? Uma rara combinação de fatores atmosféricos é a causa do dilúvio, que há mais de 40 dias castiga o sul e sudeste do Brasil. Ou seja, o fenômeno é o mesmo, mas em um, por uma opção da revista, a culpa é política. No outro, por opção da mesma revista, a culpa é climatológica. Então aqui existe o quê? Um controle de narrativa. Perceba que todo jornal, toda revista, todo meio informacional, pessoal, possui uma coisinha chamada de linha editorial. O que é essa linha editorial? É o tipo de abordagem que o jornal vai dar ao mesmo tema que os demais. Por isso que se você assistir vários canais de TV, por exemplo, pega lá, vamos fazer sem tapas na língua. Se eu pegar certos canais de TV, vai meter o pau no governo atual. Se eu pegar outros canais de TV, eles são bem favoráveis ao governo atual. E assim vai. Ok? E sempre foi assim. Sempre foi assim. Informação direta e imparcial. Não existe. Né? A primeira mentira é falar que a informação é imparcial. Toda informação é parcial. Por isso que daí vai o quê? O senso crítico de cada um, de tentar reconhecer ali valores, comportamentos, né? Reflexões que já vieram prontas. Não é? Ou seja, mas o tempo todo existe parcialidade, sim, senhor. Porque você opta por falar do tema A ou do tema B. Você opta sobre como falar do tema A ou do tema B. E essa opção não é isenta. Essa opção não é esvaziada de sentido. É uma opção totalmente com sentido. Né?
Deixa eu ver aqui o que o Bruno nos aponta. Vamos ver aqui, ó. Mas o cara que não escreve o próprio nome não entra naquele fenômeno de ignorância em que ele não sabe da complexidade do mundo. Pensa que já conhece tudo sobre ele, se sente culto. Não, mas aí que tá. Não confunda letramento com conhecimento. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm doutorado e não têm visão de mundo para entender o que acontece no seu entorno. E muitas vezes uma pessoa que possui baixo letramento, por exemplo, por uma questão de reflexão, crítica e tudo mais, acaba às vezes tendo um tipo de lucidez diante do entorno, do seu entorno até mais aprimorado. Claro, não é regra, tá? Mas o que é isso? Você tem que cuidar com isso, tá, pessoal? Cuida. A formação culta, erudita, ela é fundamental no ser humano, não há dúvidas, mas ela não resolve todos os problemas, porque daí viria de um sentimento do indivíduo de se esclarecer, o quanto ele quer se libertar, o quanto ele quer atingir a maioridade, tá? Então aí chegamos na seguinte reflexão, uma outra visão. Já que de repente a escola de Frankfurt dessa marreta, mas dessa porrada na indústria cultural, chega um outro conjunto de pensadores que tem uma visão um tanto quanto diferente. E aí entra esse americano, Marshall McLuhan, que vai ter uma visão mais, vamos dizer assim, otimista. Olha só, para Marshall McLuhan, né, ela, a indústria cultural, disseminaria a cultura, democratizando seu acesso. Ou seja, pessoal, vocês todos acessam, por exemplo, o YouTube, ok? Eu tenho certeza, todos vocês assistem vídeos no YouTube, né? Isso é normal, eu assisto, vocês assistem, por aí vai. E você sabe muito bem que o YouTube é maravilhoso. Ele tem coisas realmente fantásticas, coisas maravilhosas, produções muito boas, tem coisa legal para ver. Mas também tem coisas que chega a doer na alma de assistir, ok? Mas veja que entre todas as porcarias que existem no YouTube, também se usa o YouTube para disseminar o quê? Conhecimento, reflexões e por aí vai. E para democratizar o acesso cultural. Tá? Para democratizar o acesso cultural. Então, literalmente, por exemplo, você tem essa democratização do acesso como uma coisa positiva. Exemplo, eu acho que vários de vocês talvez curtam bandas mais estilo mais indie, né, uma coisa mais experimental, tudo mais. E muitas dessas bandas, pessoal, nunca vão tocar na Atlântida, nunca vão tocar na TV aberta e por aí vai. Por quê? Porque elas não cumprem parâmetros estabelecidos pela indústria cultural. Mas graças a uma Deezer, a um Spotify ou um YouTube, essas bandas hoje conseguem fazer sucesso. Com vocês, que são ávidos consumidores desse tipo de mídia, né, da mídia digital. Ou seja, entenda que, de acordo com o que o McLuhan está propondo, se por um lado a indústria cultural tem sim uma situação na qual muita porcaria é disseminada, também pode-se usar as armas da indústria cultural, que é a comunicação de massa, para levar coisa de qualidade e para possibilitar que os povos se encontrem, para que um povo conheça a cultura do outro e, por exemplo, cheguem até, quem sabe, a diminuir as suas instâncias de preconceito e etnocentrismo. Entendem? Deixa eu ver aqui, ó. Obrigado, Gregório. Ouve aqui, Arthur Vinícius. Eu acho que é uma mescla das duas visões. Vai de como o indivíduo tem lucidez. Sim, vamos colocar da seguinte forma, Arthur. É muito nisso, né? A gente não precisa ser muito 8 ou 80. Por exemplo, eu e vocês todos consumimos indústria cultural massivamente. E como eu falei, tem coisas que são ruins e coisas que são boas. E aí é que entra na indústria cultural brasileira. Na sua apostila, pessoal, tem umas 3 páginas falando de Brasil, mas não é tão necessário, tá? Porque no Brasil aqui, ó, esse slide resume bem a questão para vocês, tá bom? Então não precisa se desesperar com o Brasil, não. Então, olha só. No Brasil, a indústria cultural tem momentos, né? Primeiro momento, anos 30. Nos anos 30 eu tenho a rádio. E lembra que nos anos 30 vem quem? Vargas, né? Trabalhadores do Brasil, né? Tá o Vargas, muito bem. E quando entra o Vargas, pessoal, entra o rádio, né? Mesmo existindo o famoso DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, na qual o governo varguista controlava tudo que a mídia falava ou não falava, né? Ainda assim o rádio é o rei. E aqui é a primeira vez na história do Brasil em que o rádio também se torna comercial, porque embora os produtos, né, dados pelo rádio sejam profundamente favoráveis ao governo, existe ali também a iniciativa privada, ou seja, o rádio começa a vender o famoso intervalo comercial, que é da onde, afinal, vem o lucro do rádio, né, do intervalo comercial, tá? Já nos anos 50 entra a TV. A primeira TV do Brasil foi criada pelo famoso jornalista Assis Chateaubriand, um dos fundadores do MASP, inclusive, né? E Assis Chateaubriand vai fundar a TV Tupi.
que foi até o símbolo de um tupizinho, um índiozinho tupi, assim, bem estereotipado, com todo aquele estereótipo clássico, né? Mas era a TV Tupi, que vai depois ser a matriz daquela que hoje é ainda a maior TV pública, pública não, TV aberta, né? Não é pública, aberta e privada do Brasil, que é a TV Globo, por exemplo. Né? Vai ser a matriz, vai ser a Tupi, tá bom? E depois ela só critica-se o que se coloca como oligopólio informacional. Por quê? Pessoal, por que a gente fala de oligopólio? Por que se fala muito hoje que poucos grupos empresariais detêm o controle de praticamente tudo o que vocês assistem e ouvem? Por exemplo, tem um documentário chamado Levante Sua Voz, que eu acho muito, muito bacaninha. Ele tem seus poréns, tá? Mas tem umas coisas interessantes nesse documentário chamado Levante Sua Voz, que tem no YouTube, em que ele mostra 11 famílias. Apenas 11 famílias. Então, 11 famílias controlam todo o sistema de rádio, TV e publicações impressas do Brasil. Ou seja, literalmente não há diversidade. Se eu estou falando que tem 200 milhões de brasileiros, 200 milhões de indivíduos nesse país, mas apenas 11 famílias dizem o que esses 200 milhões vão assistir, ouvir ou ler, isso é bastante questionável. Porque mostra o quê? Um oligopólio, quer dizer que é um controle na mão de poucos, oligo. Ok? Tipo, nos Estados Unidos, por exemplo, a maior parte da mídia americana é privada. Mas lá você tem uma multiplicidade, são muitos, muitos donos, muitas, muitas TVs e por aí vai. No Brasil, não, são 11 grupinhos, né, que controlam tudo que você vê e ouve. Diz a Stephanie, a influência cultural dos países como os Estados Unidos faz parte da indústria cultural também? Muito. Stephanie, o American Way of Life talvez não fosse tão dominante, não tivesse tido a dispersão que teve, não fosse a indústria cultural, né? Pensa, você liga a Netflix e aquilo ali é um festival de americanismos, né? É um festival de visões de mundo dos Estados Unidos, ok? Então, sim, né, a indústria cultural também serviu como uma forma de soft power. Soft power é um termo diplomático, né? Onde um país comanda todos os demais a partir da cultura, o soft power. Isso sim é um soft power, tá? A Yolanda diz, essas bandas alternativas e tal seriam consideradas da cultura popular ou erudita? Popular, tá? É cultura popular, tá, Yolanda? Entra como popular porque tem uma composição e tudo mais voltada ao público, a um público mais amplo, tá? Ainda que eles sejam índia, porque eles não conseguem ser veiculados na rádio ou na TV, tá? E lembre que no Brasil, não esqueçam, o Estado tem muita ligação com a mídia, isso sempre é um problema. Enquanto que em outras democracias do mundo a mídia é totalmente desvinculada do Estado, no Brasil a mídia é perigosamente associada ao Estado. Dependendo o governante A ou B, alguns canais de TV ou alguns canais de rádio se associam a esses governos e passam a defendê-lo e por aí vai. Foi assim no regime militar e foi assim em tantos outros momentos. Porque no Brasil existe uma coisa chamada de concessão pública. Então, por exemplo, nenhum de vocês aqui é livre para montar uma rádio ou uma TV hoje. Vocês não têm essa liberdade. Vocês teriam que ter o quê? A autorização da Anatel. Se você tentar fazer uma rádio ou uma TV agora, você vai preso. Tá? E preso mesmo. Com pena alta, inclusive. Então, para você poder transmitir ondas no espaço brasileiro, né, tanto de rádio quanto de TV, você tem que ganhar do governo uma concessão pública, que seria o direito de você poder emitir seu sinal. Então, aí, claro, os grupos empresariais associam-se, né, aos grupos de Estado, aos grupos de governo, para conseguir os favores desse aqui e assim manter o seu negócio girando. Por isso que a associação entre mídia e a associação entre governo no Brasil, ela sempre foi perigosamente constante. Percebe? Porque vem a questão da concessão pública. Não é um direito exibir TV ou rádio no Brasil. É uma concessão. É uma benesse. Tipo, o Estado vai deixar você fazer isso. Entendeu? A Globo, né, eles em vários outros momentos, né? Assim, ó, é como eu falei, não há a ideia de neutralidade. Mídia neutra é complicado. Em outros países não existe concessão pública, então, Ana Júlia, existem também, tá? Existem. Mas, em geral, nos outros países, a maior parte das TVs e rádios são concedidas a TVs e rádios comunitárias. Enquanto que no Brasil, por exemplo, a TV e rádio, assim como no modelo americano, é concedido a empresas, a grupos empresariais. A diferença é que, no caso dos Estados Unidos, são muitos grupos. No caso do Brasil, é um clubinho fechado, tá? Um clubinho fechado bem restrito mesmo. Tranquilo? É um bom assunto, né? Eu vou deixar para vocês aqui um videozinho, tá? Que eu adoro, que é uma novela dos anos 80 e é uma cena em que a grande vilã da novela, que era a Odette Roitman, ela faz uma fala em que ela esculacha o Brasil. Olha o tamanho do grau político,
Olha o grau de politização de uma novela nos anos 80, que era bem final do regime militar e tudo mais, né? É uma novela de 88, vale tudo. Baita novelão, inclusive. Passou no Viva, um tempo atrás, né? Sim, eu gosto de novela. E aí, literalmente, você tem esse processo que mostra um pouco dessa questão e do peso da indústria cultural. Beleza? Queridos, já sabem, né? Depois de toda essa reflexão, bora fazer as atividades dos módulos, tá? Pelo menos a casa de padrão Enem, por favor. Vai ter uma listinha no estudo para vocês também, já tá lá inclusive, tá bom? Faz ali, mas é bem tranquilo. E sempre atenção com a indústria cultural. É tema bom para o vestibular e até para a redação. Beleza? Queridos, um fortíssimo abraço, que a força esteja com vocês, saudades imensas, 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 né? Mas pelo menos é um alento, né? É um carinho poder estar com vocês aqui nas minhas manhãs de terça-feira, ok? Gente, um abração a todos, tudo de melhor, excelente semana, mandem ver e logo, logo tenho fé e estaremos juntos, tá bom? Tchau! Tchau, pessoal! Saudades também! Tchau, 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 tchau!